A Cabala Mística, de Dion Fortune. A Yoga do Ocidente. Ponto 1. São poucos os estudantes de ocultismo que sabem alguma coisa a respeito da fonte de onde surgiu a sua tradição. Muitos deles sequer sabem que existe uma tradição ocidental. Os eruditos sentem-se perplexos diante dos subterfúgios das defesas intencionais de que se valeram tanto os iniciados antigos como os modernos para ocultar-se. Concluem que os poucos fragmentos que ainda nos restam dessa literatura não passam de contrafações medievais. Muitos se espantariam eles se soubessem que esses mesmos fragmentos, suplementados por manuscritos que jamais permitiu saírem das mãos dos iniciados, complementados por uma tradição oral, ainda são transmitidos até hoje nas escolas de iniciação, constituindo a base do trabalho prático da Yoga do Ocidente. A linha 2. Os adeptos das raças cujo destino evolutivo consiste em conquistar o plano físico desenvolveram uma técnica iógica própria que se adapta aos seus problemas especiais, às suas necessidades peculiares. Essa técnica baseia-se na bem conhecida, mas pouco compreendida Cabala, a sabedoria de Israel. Poder-se-á perguntar por que as nações ocidentais teriam qualquer razão para procurar a sua tradição mística na cultura hebraica. A resposta a essa questão será facilmente compreendida por aqueles que estão familiarizados com a teoria esotérica relativa às raças, a sub-raças. Tudo tem uma fonte. As culturas não brotam do nada. As sementes de cada nova fase de cultura devem surgir necessariamente da cultura anterior. Não podemos negar que o judaísmo foi a matriz da cultura espiritual europeia, quando recordamos que tanto Jesus como São Paulo eram judeus. Nenhuma outra raça além de judia poderia ter fornecido a base para uma nova revelação, visto que nenhuma outra raça abraçava um credo monoteísta. O panteísmo e o politeísmo tiveram os seus dias de esplendor, mas uma nova cultura mais espiritual se tomou necessária. As raças cristãs devem sua religião à cultura judia, assim como as raças budistas do Oriente devem a sua à cultura hindu. Linha 4. O misticismo de Israel fornece os fundamentos do moderno ocultismo ocidental. Constitui o fundo teórico com base no qual se desenvolveram os rituais ocultistas do Ocidente. O seu famoso hieroglifo, a árvore da vida, é o melhor símbolo de meditação que possuímos, exatamente porque é o mais compreensível. Linha 5. Não é minha intenção escrever um estudo histórico sobre as fontes da Cabala, mas antes mostrar o emprego que dela fazem os modernos estudantes dos mistérios. Embora as raízes do nosso sistema estejam na tradição, não há razão alguma para que esta nos escravize. Uma técnica empregada nos dias que correm é um processo que está em pleno desenvolvimento, pois a experiência de cada trabalhador a enriquece, se torna parte integrante da herança comum. A linha 6. Não devemos necessariamente seguir tais atitudes ou manter tais ideias apenas porque os rabinos que viveram antes de Cristo assim o determinaram.
O mundo não deteve a sua marcha na era dos rabinos e vivemos hoje uma nova revelação. Mas o que era verdadeiro em princípio no passado é verdadeiro em princípio na atualidade e por conseguinte de muito valor para nós. O cabalista moderno é o herdeiro da cabala antiga, mas cabe-lhe reinterpretar a doutrina, a reformular o método à luz da revelação atual, caso queira extrair dessa herança algum valor prático para si. A linha 7. Não pretendo que os modernos ensinamentos cabalísticos, tal como os que aprendi, sejam idênticos aos dos rabinos pré-cristãos, mas afirmo que esses ensinamentos são os legítimos descendentes daqueles, constituindo o desenvolvimento natural que deles proveio. A linha 8. Quanto mais próxima estiver da nascente, mais pura será a água do rio. Para descobrir os princípios primeiros, devemos ir à fonte, mãe. Mas um rio recebe muitos afluentes em seu curso e estes não estão necessariamente poluídos. Se desejamos descobrir se a água desses afluentes é pura ou não, basta-nos compará-la com a corrente original. Se ela passa por esse teste de impede-se de se misture com as águas principais e aumenta a sua força. Ocorre o mesmo com uma tradição. O que não é antagónico deve ser assimilado. Devemos sempre testar a pureza de uma tradição no que respeita aos princípios primeiros, mas devemos igualmente julgar a vitalidade de uma tradição por sua capacidade de assimilação. Apenas a fé morta não recebe fluências do pensamento contemporâneo. A linha 9. A corrente original do misticismo hebraico recebeu muitas adições. A sua culminação ocorreu entre os nómades adoradores de estrelas da Caldeia, onde Abraão, em sua tenda, rodeado pelos rebanhos, ouvia a voz de Deus. Mas Abraão defrontava-se também com um sombrio pano de fundo, em que vastas formas se moviam semidistintas. A misteriosa figura de um grande rei sacerdote, nascido sem pai, sem mãe, sem descendência, que não tinha nem princípio nem fim, concedeu-lhe a primeira ceia eucarística, de pão a vinho após a batalha com os reis do Val, os sinistros reis de Edom, que governaram antes que houvesse um rei em Israel, cujos reinos eram forças desorganizadas. A linha 10. De geração em geração podemos traçar o relacionamento dos príncipes de Israel com os reis sacerdotes do Egito. Abraão, a Jacó, por lá passaram. José a Moisés estiveram intimamente associados à corte dos adeptos reais. Quando lemos que Salomão se dirigiu a Hira, rei de Tiro, solicitando-lhe homens a materiais para a construção do templo, aprendemos que os famosos mistérios de Tiro devem ter influenciado profundamente o esoterismo hebraico. Quando lemos que Daniel foi educado nos palácios da Babilônia, aprendemos que a sabedoria dos magi deve ter sido acessível aos Illuminati hebreus. A linha 11. A antiga tradição mística dos hebreus possuía 3 escrituras, os livros da lei e dos profetas, que conhecemos como Velho Testamento, o Talmud, ou coleção de comentários eruditos sobre aquele, e a Cabala, ou interpretação mística do mesmo livro. Desses 3 livros, dizem os antigos rabinos, que o primeiro é o corpo da tradição,
o segundo, a sua alma racional, e o terceiro, o seu espírito imortal. Os homens ignorantes leem com proveito o primeiro, os homens eruditos estudam o segundo, mas o sábio medita sobre o terceiro. É realmente muito estranho que a exegese cristã jamais tenha buscado as chaves do Velho Testamento da Cabala. A linha 12. No tempo de Nosso Senhor havia 3 escolas de pensamento religioso na Palestina: a dos fariseus, a dos saduceus, sobre as quais temos muitas informações nos Evangelhos, e a dos essênios, a quem nunca se faz referência. A tradição esotérica afirma que o menino Jesus, bem José, na idade de 12 anos, foi encaminhado pelos eruditos doutores da lei, o que o ouviram a lhe reconheceram o valor à comunidade essénia, localizada nas proximidades do Mar Morto, para ali ter treinado na tradição mística de Israel. Aqui ele permaneceu nessa comunidade até dirigir-se a João, a fim de receber o batismo no Rio Jordão, antes do início de sua missão, empreendida aos 30 anos. Seja como for, o facto é que a frase final do Pai Nosso é puro cabalismo. Malkut, o reino, Hod, a glória, Netzach, o poder, constitui o triângulo básico da árvore da vida, tendo Yesod, o fundamento ou receptáculo de influências, como ponto central. Quem formulou essa oração conhecia muito bem a Cabala. A linha 13. O esoterismo cristão baseia-se na gnose, que por sua vez radica tanto no pensamento grego como no egípcio. O sistema pitagórico constitui uma adaptação dos princípios cabalísticos ao misticismo grego. A linha 14. A secção esotérica da Igreja Cristã, organizada pelo Estado, perseguiu, aniquilou a seção esotérica, destruindo-lhe toda a literatura, lutando por apagar da história humana a própria lembrança de uma doutrina gnóstica. Registra a história que as termas as padarias de Alexandria foram fomentadas durante 6 meses com os manuscritos retirados da grande biblioteca. Pouco nos restou da herança espiritual da sabedoria antiga. Tudo o que estava acima do sol foi arrancado, e é apenas com a escavação dos antigos monumentos encobertos pela areia que estamos começando a redescobrir-lhe os fragmentos. A linha 15. Só depois do século XV, quando o poder da Igreja começou a mostrar sinais de fraqueza, ousaram os homens confiar ao papel a tradicional sabedoria de Israel. Os eruditos declaram que a Cabala é uma fantasia medieval, pois não lhe podem traçar a sucessão desde os manuscritos primitivos. Mas aqueles que conhecem o sistema de trabalho, as fraternidades esotéricas, sabem que toda uma cosmogonia, a toda uma psicologia podem ser ocultadas num hieroglifo que para o não iniciado não tem qualquer sentido. Esses estranhos antigos diagramas foram passados de geração para geração e a explicação que os acompanha é transmitida apenas verbalmente, de modo que a verdadeira interpretação jamais se perdeu. Quando existia alguma dúvida quanto à explicação de algum ponto abstruso, recorria-se ao hieroglifo sagrado e a meditação sobre ele comunicava o que gerações de trabalho meditativo haviam nele infundido.
Sabem muito bem os místicos que se alguém medita sobre um símbolo ao qual a meditação do passado associou certas ideias, tal pessoa terá acesso a essas mesmas ideias, ainda que o hieroglifo jamais lhe tenha sido explicado por aqueles que receberam a tradição oral da boca ao ouvido. A linha 16. A força temporal organizada da Igreja expulsou os seus rivais do campo e destruiu-lhes os vestígios. Pouco sabemos das sementes que brotaram a longo, foram cortadas durante a Idade Negra, mas o misticismo é inerente à raça humana. E embora a Igreja tenha destruído todas as raízes de tradição em sua alma grupal, os espíritos devotos do seu próprio rebanho redescobriram a técnica da união entre a alma a Deus, a desenvolveram numa yoga característica estreitamente semelhante à yoga bhakti do Oriente. A literatura do catolicismo é rica em tratados sobre teologia mística que relam uma familiaridade prática com os estados superiores de consciência, embora apresentem uma concepção um tanto quanto ingênua da psicologia desse fenómeno. Revelam assim a pobreza de um sistema que não dispõe da experiência fornecida pela tradição. A linha 17. A Yoga Bhakti, da Igreja Católica, só é adequada àqueles cujo temperamento é naturalmente devocional, a que descobrem no autossacrifício amoroso a sua expressão mais espontânea. Mas nem todos têm esse temperamento, e é uma pena que o cristianismo não tenha outros sistemas a oferecer aos seus devotos. O Oriente, por ser tolerante, é sábio, desenvolveu vários métodos iógicos. Cada um destes métodos pode ser seguido com a exclusão dos outros, sem que para isso tenha de negar aos outros métodos o valor como meio de acesso a Deus. A linha 18. Em consequência dessa deplorável limitação de nossa teologia, muitos devotos ocidentais recorrem a métodos orientais. Para aqueles que são capazes de viver em condições orientais, a trabalhar sobre a imediata supervisão de um guru, essa escolha poderá revelar-se satisfatória, mas ela raramente dá bons resultados quando esses mesmos devotos seguem vários sistemas sem outra supervisão, além de um livro sob as condições que regem a vida do Ocidente. A linha 19. É por essa razão que recomenda às raças brancas o sistema tradicional do Ocidente, pois este se adapta perfeitamente à sua constituição física. Esse sistema produz resultados imediatos e, quando praticado sob a supervisão adequada, não afeta o equilíbrio mental ou físico, como acontece com desagradável frequência quando se utilizam sistemas impróprios e ainda estimula uma excepcional vitalidade. É essa vitalidade peculiar dos adeptos que deu origem à tradição do elixir da vida. Conheci várias pessoas na minha vida que mereciam o título de adepto. A sempre me surpreendi com a extraordinária vitalidade que exibiam. A linha 20. Por outro lado, só posso endossar o que todos os gurus da tradição oriental sempre afirmaram, ou seja, que qualquer sistema de desenvolvimento psicoespiritual só pode ser seguido adequadamente em segurança sob a supervisão pessoal de um mestre experiente. Por essa razão, embora me proponha a fornecer nestas páginas os princípios da cabala mística,
Não creio que seja prudente dar também as chaves da sua prática, mesmo pelos termos da minha própria iniciação, eu não estivesse proibida a fazê-lo. Mas, por outro lado, não considero justo para com o leitor comunicar-lhe informações erradas ou deformadas. Assim, na medida dos meus conhecimentos e da minha crença, posso afirmar que as informações dadas neste livro são exatas, ainda que em certo aspecto incompletas. A linha 21. Os 32 caminhos místicos da glória oculta são sendas da vida. Aqueles que desejam desvendar-lhes os segredos não têm outra saída senão trilhá-los. Assim eu própria fui treinada. Todos os que desejam sujeitar-se à disciplina devem fazê-lo. Eu indicarei com prazer o caminho que todo o aspirante sério deverá seguir.